Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um episódio da nossa jornada pela Bíblia. Hoje, abriremos as páginas de um dos livros mais poderosos e poéticos do Antigo Testamento para conhecer a história de Isaías, o profeta que teve a visão mais extraordinária de todas, a própria glória de Deus. Prepare seu coração, pois a mensagem de Isaías tem o poder de nos transformar, assim como o transformou há quase 3.000 anos. Imagine viver numa época de profunda crise. A nação de Judá, o povo escolhido por Deus, estava se afastando dele. A idolatria, a injustiça social e a corrupção moral eram como uma névoa densa que cobria a terra. Os líderes eram cegos, o povo estava perdido e a esperança parecia uma lembrança distante. Era nesse cenário de escuridão espiritual que vivia um homem chamado Isaías. Ele era um mensageiro de Deus, mas suas palavras muitas vezes pareciam cair em ouvidos surdos. Ele alertava, repreendia, chamava ao arrependimento, mas a mudança não acontecia. Talvez você já tenha se sentido assim, olhando ao redor, para o mundo, ou talvez para a sua própria vida, e sentindo um peso, uma sensação de que as coisas não estão como deveriam. É fácil desanimar quando a escuridão parece prevalecer. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se revela de maneiras inesperadas e gloriosas. Para Isaías, essa revelação veio de uma forma que mudaria sua vida e o curso da história da redenção para sempre. Foi no ano da morte do rei Uzias, um marco de instabilidade e incerteza para a nação, que os céus se abriram para Isaías. Ele não viu apenas um anjo ou um sinal. Ele viu o próprio Senhor. Escutem a descrição dele no capítulo 6 do seu livro. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Pensem nessa imagem. O Criador do universo, em toda a sua majestade, soberania e poder. Não era uma visão distante. Era uma experiência imediata, avassaladora. O templo, o lugar mais sagrado da terra, não conseguia conter a imensidão da sua presença. E ele não estava sozinho. Ao redor do trono voavam seres celestiais magníficos, os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto em sinal de reverência, com 2 cobriam os pés em sinal de humildade, e com 2 voavam, prontos para servir. E o som que ecoava naquele lugar santo era um cântico eterno, uma proclamação da natureza de Deus. Eles clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo. Essa repetição no hebraico é a forma mais enfática de expressar uma qualidade. Não era apenas que Deus era bom ou justo. Ele é absolutamente puro, perfeito, separado de todo mal, de toda imperfeição. A santidade de Deus é a sua essência. E essa santidade era tão intensa, tão poderosa, que os próprios fundamentos do templo tremiam ao som daquela voz, e o lugar se encheu de fumaça, um símbolo da presença divina gloriosa e misteriosa. Agora, coloque-se no lugar de Isaías, um homem mortal, finito, imperfeito, diante da santidade infinita de Deus. Qual foi a sua reação? Ele não se sentiu orgulhoso por ter sido escolhido para tal visão. Ele não se sentiu digno. Pelo contrário, ele foi completamente esmagado pela consciência da sua própria condição. Suas primeiras palavras foram um grito de desespero e reconhecimento. Ai de mim! Estou perdido! Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías entendeu algo fundamental. Na presença da santidade de Deus, nossa própria impureza se torna insuportavelmente clara. Lábios impuros não se refere apenas a palavras erradas, mas simboliza todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossas intenções, nosso coração. Diante da luz perfeita, toda sombra é revelada. Ele se viu como realmente era, e viu seu povo como realmente era.
e a conclusão foi devastadora. Ele estava perdido, condenado por essa disparidade intransponível entre sua impureza e a santidade de Deus. Esta é a primeira e mais crucial etapa de qualquer encontro verdadeiro com Deus: o reconhecimento de quem Ele é e, consequentemente, de quem nós somos. Sem essa percepção da nossa necessidade, da nossa carência, não há espaço para a graça. Mas a história não termina no desespero de Isaías. Onde a santidade de Deus revela o nosso pecado, a misericórdia de Deus oferece a purificação. Enquanto Isaías estava ali, quebrantado, um dos serafins voou até ele. Mas não veio com palavras de condenação. Ele trazia em sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. O altar era o lugar do sacrifício, o lugar onde o fogo consumia a oferta pelo pecado. Aquela brasa representava o poder purificador do sacrifício providenciado por Deus. O anjo tocou os lábios de Isaías com a brasa e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Que momento incrível! A impureza que Isaías tanto lamentava foi queimada, removida, perdoada. Não por seus próprios méritos, não por suas boas obras, mas por um ato da graça de Deus, simbolizado pelo fogo do altar. O fogo que poderia consumir, em vez disso, purificou. A dor da brasa quente foi o caminho para a cura da alma. Isaías foi transformado. O homem que gritou, ai de mim, estava prestes a se tornar o homem que diria, eis-me aqui, e é exatamente o que acontece a seguir. Após a purificação, Isaías ouve uma pergunta divina. Uma pergunta que ecoa através dos séculos, um convite que Deus continua a fazer hoje. A voz do Senhor disse: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Observe a beleza disso. Deus, o soberano do universo, poderia simplesmente ordenar. Mas ele convida. Ele busca voluntários. É um chamado para participar da sua obra no mundo. E a resposta de Isaías, agora purificado, perdoado e transformado, é imediata e total, sem hesitação, sem desculpas, sem medo. Ele, que momentos antes se sentia perdido, agora se oferece por completo. Eis-me aqui, envia-me a mim. A visão da glória de Deus não o paralisou de medo. Ela o impulsionou para a missão. O perdão que ele recebeu não o tornou complacente, tornou-o disponível. Ver a santidade de Deus e experimentar sua graça é o que qualifica alguém para ser seu mensageiro. A partir desse dia, o ministério de Isaías ganhou uma nova profundidade, uma nova autoridade. Ele aprendeu que ver a glória de Deus não é um fim em si mesmo, é ser transformado por ela para um propósito. Quem é purificado pelo fogo divino torna-se uma voz viva da verdade de Deus, por mais difícil que essa verdade seja. Sua missão não seria fácil. Deus o avisou que muitos não ouviriam, que corações se endureceriam. Mas Isaías foi, porque ele tinha visto o rei. E que mensagem ele levou? Isaías se tornou o grande profeta do Messias. Com uma clareza impressionante, 700 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o Salvador que viria. Ele anunciou: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele descreveu o ministério do Messias, que traria vista aos cegos e liberdade aos cativos. E de forma comovente, no famoso capítulo 53, Isaías descreveu o sacrifício na cruz com detalhes impressionantes. Ele falou do servo sofredor, que seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele escreveu: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A brasa que tocou os lábios de Isaías era uma prefiguração do sacrifício final de Cristo, que nos purifica de todo pecado.
A voz de Isaías, forjada naquele encontro celestial, ecoa até hoje, trazendo esperança aos corações. Sua profecia mais célebre talvez seja esta: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa profecia se cumpriu com a chegada de Jesus. Ele é a grande luz. Ele é o cumprimento de tudo o que Isaías anunciou. A história de Isaías é a nossa história. Talvez estejamos vivendo em meio à escuridão, sentindo o peso da nossa própria impureza e da desordem do mundo. Mas Deus nos convida a olhar para cima, a contemplar a sua glória revelada em Jesus Cristo. Quando vemos a sua santidade, somos levados ao arrependimento, e quando nos arrependemos, encontramos o perdão e a purificação através do sacrifício de Jesus na cruz. E uma vez purificados, ouvimos o mesmo chamado: a quem enviarei? Que a nossa resposta seja como a de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a mesma luz que brilhou nos olhos de Isaías e resplandeceu na vinda de Cristo, brilhe hoje em nossos corações e através de nossas vidas, para a glória de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda e inspiradora. Que a visão de Isaías desperte em você um novo desejo de conhecer a Deus e de servi-lo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo episódio. Fiquem na paz do Senhor.